está aqui para gravar mais um vídeo que, na verdade, é um vídeo em tom de bate-papo, em tom de conversa, que nosso objetivo é ser bem informal e passar o conteúdo de uma forma bem simples, para que todo mundo consiga entender a mensagem do Evangelho e literalmente entender o que é a igreja, o que é a obra de Deus. E a gente está vendo, infelizmente, muito ódio sendo levantado por conta da igreja, não a igreja de Jesus, mas do sistema religioso. E a ideia é a gente falar um pouco, pastor, sobre o que a gente entende que é evangelho. O que a palavra em si, evangelho, como que surgiu essa palavra? A palavra evangelho hoje em dia, a gente tem visto que tem perdido um pouco o sentido, a palavra mesmo. A palavra evangelho propriamente dito. Evangelho é uma notícia. Por exemplo, os gregos, os romanos, em suas guerras, guerras, porque na época dos gregos, dos romanos, no mundo antigo havia muitas guerras. E tinha aquela vontade dos reis, dos reis que eram fortes, de serem rei dos reis. Essa palavra rei dos reis também era comum ser dita na época. Por quê? Porque eles iam tomando tomada de território e ia subjugando os outros reis das outras nações. E tipo assim, ele fazia aquela pessoa, ele derrotava aquela nação e pegava, até mesmo o próprio rei daquela nação, dominava ele e colocava ele como subalterno. Ele tinha que dar satisfação para o rei dos reis. Por exemplo, Alexandre o Grande, ele invadiu muitos lugares, tomou muitos reinos, e ele vencia aquele rei, e muitas das vezes colocava o próprio rei para governar aquele lugar, mas só que se submetendo ao governo grego, ao governo romano. E isso acontecia. Então, quando aquele exército dominava outra nação, se vinha notícia, vinha um homem trazendo a notícia que mais uma nação tinha sido dominada. Então, eram boas novas. Essa palavra é uma palavra do cotidiano, o Evangelho. Então, olha só, hoje em dia, nós vemos essa palavra também sendo usada para o povo cristão, que serve a Cristo, os servos de Cristo, os evangélicos, que teria que ter a conotação de que aqueles que trazem as boas novas de Cristo. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, fez o homem, deu condições do homem novamente que aceitar o sacrifício dele, ter comunhão com Deus. Quem aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário tem comunhão com Deus e recebe de novo de volta a autoridade que Adão perdeu com a queda. Porque Adão tinha domínio sobre as coisas, sobre o planeta, sobre o mundo espiritual e sobre o mundo material. O homem perdeu esse domínio. Jesus falou assim: é-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. E Jesus devolveu esse poder para a igreja. Essa é a Boas Novas. Qual é a visão da CPGA na questão da inclusão, na questão de aceitação, digamos assim, das pessoas? Começando, a nossa igreja, não é levantando bandeira de igreja, Nosso intuito não é levantar. Eu tenho um chamado, Meu chamado não é levantar uma grande denominação, nem um grande ministério. Nosso chamado é discipular, fazer discípulos. Tudo bem que pode acontecer de virar uma grande denominação e se tornar um grande ministério. Isso aí vai ser consequência, se Deus quiser, vai ser consequência. Por que eu falo que o meu chamado é discipular? Resumindo, o que a gente se vê hoje em questão de igreja é o que a gente quer fazer diferente. A CPGA, a Comunidade Profética Geração de Adoradores, o protesto é uma saída do sistema. Nós não aguentávamos mais viver dentro de um sistema. O sistema religioso, que é um paralelo do sistema político, é quase a mesma coisa. Domínio sobre pessoas, exercendo domínios, autoridade com um domínio humano, não é aquela autoridade que vem de Cristo. Então, olha só, a nossa proposta é qual? Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é lutar contra o sistema.
contra o sistema religioso e pregar o evangelho do reino, né? Pregar o evangelho do reino sem o peso da religião, sem o peso da crítica religiosa, sem a manipulação humana, porque nós vemos hoje em dia que a igreja virou um grande mercado, Herbert. A igreja virou um grande mercado e você entra na igreja, você vê o pastor preocupado em elaborar um grande culto, uma grande performance para apresentar para um povo que vem faminto, recebendo, faminto de coisas, de louvores, de uma boa pregação, consumidores de culto. E geralmente a gente fala, o culto foi bom, o culto não foi bom, como se o culto fosse feito para eles. As pessoas não vêm para a igreja para doar, as pessoas estão vindo mais para a igreja para receber. É um mercantilismo. E as pessoas vêm e exigem boa música, uma boa palavra, tudo isso tem que ter, mas não é para a igreja, isso aí tem que ser feito para Deus. E a igreja, eu entendo basicamente que o ajuntamento na igreja, para nós nos fortalecermos em questão de buscar Deus, comunhão com Deus e comunhão mútua, para quê? Para que nós venhamos a sair nas ruas e fazermos atos de justiça. Porque a Bíblia diz que a verdadeira religião, né, Tiago 1:27, que a verdadeira religião é miúdos. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, fazer atos de justiça. Você lembra que em Atos Apóstolos a Bíblia diz que a igreja caía na graça do povo? Como que a igreja caía na graça do povo? Através dos atos de justiça. Por quê? Porque o governo romano não cuidava dos órfãos e das viúvas, e a igreja trouxe essa responsabilidade para ela, cuidar. Muitas das vezes a gente vê a igreja, a sociedade, né, os próprios cristãos reclamando, né, que existem pessoas necessitadas, passando fome, e a igreja não tem feito nada para isso. A igreja está aberta as portas como um verdadeiro alçapão, esperando pessoas entrarem para se converter e se tornar mais um membro da igreja. E a mensagem da igreja não deveria ser essa. A mensagem da igreja deveria ser preparação, fortalecimento para nós sairmos e fazermos atos de justiça e pregar o evangelho do reino. Para quê? Para a sociedade ver e cair na graça, a igreja cair na graça da sociedade, do povo. E aí haveria conversões de verdade, né? Então, no caso, é interessante porque sempre as pessoas, quando a gente fala de igreja, a gente, como a gente falou, as pessoas pensam que nós estamos levantando uma bandeira, ou que muitas vezes a gente está criando uma visão, fala assim, a visão deles, mas nada mais é do que uma visão bíblica. O convite não é fazer as pessoas virem e entender essa visão, porque essa visão está na Bíblia. A igreja primitiva é um modelo. A igreja de hoje em dia, a igreja atual que perdeu a visão, é como se fosse não é nem uma reforma, é um retorno ao que devia ser, é uma restauração, cara. Porque, tipo assim, se fala reforma, até eu uso essa palavra reforma, para reformar o que se tem, mas na verdade era para retornar na 300, até o ano 300 depois de Cristo. A igreja andou, né, nos preceitos bíblicos, mas a igreja tem 1800 anos vivendo isso, caindo da graça, caindo, até se tornar essa igreja hoje, que dá ênfase na prosperidade. As pessoas vêm buscar para ela. Olha só, a Bíblia diz, né, em Mateus capítulo 6, o capítulo todinho fala sobre Deus cuidando daqueles que verdadeiramente o servem. Aí você vê lá no final, os últimos versículos, né, Jesus falando para os propagadores do reino: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quer dizer, num ajuntamento, quando as pessoas se unem nas suas casas, dentro dos seus quartos, deveria buscar a unção de Deus, comunhão com Deus, vida com Deus, o reino de Deus, né, para força para sair e fazer a vontade de Deus. E comumente as demais coisas lhe seriam acrescentadas. O que é demais coisas? As curas, as libertações, libertação da família, a necessidade material seria acrescentada. A Bíblia diz isso, e deturparam a palavra. O primeiro virou o segundo virou o primeiro. As pessoas vêm na igreja buscar as demais coisas, e o reino de Deus ficou em segundo plano. E no caso Paulo, né, ele fala
para o seu filho na fé, no caso do Timóteo, que nos últimos dias as pessoas procurariam, né, numa linguagem simples, pessoas que falassem o que elas gostariam de ouvir. A tal da comichão no ouvido, né? Exatamente. Então nós, basicamente, nós estamos vivendo esse período, no caso. É porque as pessoas... Eu vivo num país capitalista, a qual a ênfase é mostrar que eu sou bem sucedido através do que eu tenho. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, você tem uma bênção. Mas o evangelho que se ensina hoje você tenha muitas bênçãos. E a ênfase está nas bênçãos, está ao contrário. Então, com isso, as pessoas estão buscando, e os pastores caindo da graça, porque a maioria sabe a verdade, mas não quer ver as suas igrejas esvaziando, para as igrejas da prosperidade, estão misturando um culto que era um culto que ensinava a verdade, e hoje em dia já passa a ensinar meia verdade. E meia verdade, a gente sabe que meia verdade é mentira, porque só a verdade pura, genuína, que é a verdade. Então, para mostrar para a sociedade que a igreja é grande, que tem muitos membros, se faz o quê? Se aprende a manipular a massa. Se aprende a manipular o povo, dá aquilo que o povo quer. Não é aquilo que se fazia antigamente, que tem nos livros históricos, como se manipular o povo, pão e circo, comida, as bênçãos, e circo, entretenimento. É isso que está acontecendo hoje, o evangelho do entretenimento. Pastores, que se dizem pastores, preparados para animar um auditório de pastor, já virou animador de auditório, Daqui a pouco está virando palhaço e a igreja está virando um grande picadeiro. Isso que aconteceu com Sansão, Sansão, de libertador, virou animador de plateia. Palhaço. Um palhaço. Existem muitos pastores, cara, infelizmente, que estão de homens de Deus, de libertadores, como Sansão, virando verdadeiros palhaços. Mas que Deus, minha oração é que Deus tenha misericórdia e restaure esses homens e essas mulheres de Deus. É como cantores, Herbert. Você pode ver que existem vários cantores agora que estão usando o evangelho e está trabalhando como cantores secularmente, usando as mesmas estratégias. Você pode ver que as estratégias são as mesmas estratégias. E fazendo o quê? Colocando a sua música para ser entretenimento, não uma música libertadora, não uma música para a busca de Deus, uma música para animar o povo, e com isso cobra cachês altíssimos, como tem falado nos outros vídeos, muito cachê, muito dinheiro rolando, e a ênfase de tudo é o dinheiro, é a prosperidade, é o bolso cheio, e o evangelho do reino está ficando para segundo plano. É igual, por exemplo, porque muitas vezes são valores que ultrapassam 2, 3, 5 mil reais, sendo que com 5 mil reais, 7, 9 mil reais, a necessidade de muitas pessoas, não só fora da igreja, que pessoas às vezes que estão peço dentro da própria igreja. Às vezes vão para fazer uma marcha para Jesus, uma marcha que sai de algum lugar para frente de um palco onde que tem cantores que cobrou 7, 8, 10 mil reais. Isso é marcha para Jesus ou é marcha para o bolso? Me dá aí esses 20 mil reais que eu vou entrar numa favela, vou entrar num lugar onde não tem saneamento básico, onde não tem nada, onde as pessoas não têm mais sonhos, e eu vou lá e vou levar felicidade para aquele povo. Pelo menos para poucas pessoas, mas eu vou ter condições de mudar pelo menos a vida de alguns. E em vez de estar enriquecendo um povo que se diz evangélico da religião. E outra coisa também comum que a gente chegou a comentar aqui é falar da parte da libertação, porque muitas vezes igrejas ou denominações com a visão um pouco ampla sobre, às vezes, piercing, tatuagem, coisas desse tipo, recebem a fama de não cuidar, não tratar, ou ser, como dizem os mais religiosos, porta larga. No caso, nós cremos aqui que o processo de libertação ele é dado pelo próprio Espírito Santo, com o tempo, e alimentando a pessoa através de palavra. O que o senhor acha, basicamente, desse processo, desse procedimento de libertação das pessoas quando vêm procurar, no caso, nos procurar para, de alguma forma, entender o Evangelho melhor? Herbert, olha só, já me chamaram de herege, já me chamaram de louco, tu bem sabe,
já me chamaram de maluco. Eu não estou nem aí, né, para o que me chamam. Eu estou aí do que Deus acha de mim e eu tenho que fazer, né, o que Ele quer. Então, olha só, eu prego o que eu encontro respaldo bíblico. Olha só, eu deixei a religiosidade para isso. Eu não sigo tradição de igreja, eu não sigo o que a denominação acha. Nós não somos seguidores de denominação. Concílios que teve, denominação tal teve esse concílio e achou por melhor não fazer isso. Nós não seguimos nada disso. Eu sigo a Bíblia e como a Bíblia é. E se eu encontro respaldo, eu ensino, porque pecado é aqui, na Índia, na Indonésia, na Jamaica, no Japão, nos Estados Unidos. Eu não pego costumes humanos e santifico costumes humanos. Isso aí é uma santificação de costumes humanos. E costumes humanos são costumes. Por exemplo, você vai lá na Índia, as pessoas usam várias indumentárias. No Japão, de maneira diferente, em tribos indígenas, você vai ver, você vai lá em tribos que as mulheres usam colares para esticar pescoço, entre outras coisas. Existe tanta coisa, a Bíblia não fala nada sobre isso, e a religião tem imposto isso sobre pessoas, jogado muita gente no mundo, pessoas que não suportam a igreja, porque não cabe na sociedade uma igreja desse tipo, e a igreja não fala, a Bíblia não fala nada sobre isso. É um invencionismo. Olha, eu sei que Deus trata individualmente com cada pessoa. Tem hora que Deus manda você sair de um lugar, parar de fazer alguma coisa, mas isso aí é uma questão de Deus, o Espírito Santo contigo, né? Deus vai mostrar para você o caminho. Eu sou prego o que está escrito na Bíblia. Agora, individualmente, Deus trata de cada um. Deus trata de cada um. Então é basicamente o que Jesus, né, repetindo o que eu falei de que a gente não inventa, não reinventa nada, se a gente for analisar o Evangelho, Jesus convidou os homens que ele mesmo chamou de discípulos, chamou de apóstolos, e ele não fazia exigências, né, de tanta coisa que hoje a igreja do nosso século faz. E os homens que talvez, né, segundo até a própria psicologia, foram descartados, mudaram, revolucionaram o mundo, porque Jesus não tinha uma grande igreja que ele discipulava, ele tinha apenas 12. Então, no caso, o que nós cremos também, baseado nisso, que se nós conseguirmos discipular um número de pessoas bons, firmes na palavra, entendendo o Evangelho, formar opiniões por eles mesmos também, acerca do que está escrito na Bíblia, elas vão conseguir impactar a nossa geração e literalmente ser uma geração de adoradores. Libertadora, né? Uma geração, né? Como já tem sido dito direto aí, né? Jesus é o caminho e a igreja virou pedágio, né? E é isso que a gente quer tirar, meus amados, é isso que a gente quer tirar. A gente quer tirar esse peso religioso que tem sido incutido na igreja em 1800 anos. A igreja foi treinada a ser religiosa, julgadora, apontadora de dedo, e se diz misericordiosos, mas de misericórdia não tem nada. A igreja se orgulha. Quando eu falo igreja, estou falando de indivíduos que estão dentro da igreja. Não estou falando do corpo místico, santo de Cristo, não. Estou falando da igreja que muitas das vezes está corrompida, né? Então a pessoa se diz santo, mas de santidade não tem nada, aponta, julga, fala, tira mais de dentro da igreja do que traz para dentro da igreja. Então, resumindo, o Herbert, a gente crê no discipulado que Jesus ensinou, no mano a mano, olho no olho, discipulado individual, na parceria, né, um tutor espiritual, um mentor espiritual, aquele que anda junto, né, aquele que ensina, aquele que cuida, e discipulado individual, um a um, é essa a nossa proposta. A pessoa ser bem cuidada. Não que adianta ter um grupo de 500, 600, 1000 pessoas, 2000 pessoas, pessoas dispersas e sem crescimento espiritual, bebês eternos espirituais. A nossa proposta é que haja crescimento de verdade, crescimento genuíno com o Evangelho genuíno. Então, se você se enquadrou, se você de alguma forma foi atingido, alcançado pelo que a gente falou,
O Evangelho do Reino não existe, né, limite geográfico. Ele igual é essa internet aí que você está acessando. Não existe limite geográfico, não existe limites, barreiras, fronteiras. Se você hoje, se você se fechar no seu quarto, como a própria Bíblia diz, e fazer a oração do Pai Nosso, que na própria oração do Pai Nosso já diz que deve vir o reino de Deus, Deus pode trabalhar em você e confirmar no seu coração. O Espírito Santo pode confirmar no seu coração tudo aquilo que nós falamos aqui, de que verdadeiramente Jesus ele não te chamou, não te libertou para você continuar preso no sistema, numa religião. Jesus te libertou para que verdadeiramente você tivesse vida e vida em abundância, restaurar sua família, porque no dia que você for liberto, no dia que você até mesmo jogar a religião de lado e começar a amar mais seu marido, sua esposa, seu pai, seu filho, você vai ver que verdadeiramente Jesus vai libertar a sua casa. Então eu quero orar com você para que você receba mais de Deus, receba no seu espírito a confirmação do Espírito Santo sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nessa tarde, ou se o seu filho estiver assistindo nessa manhã, nessa noite, nessa madrugada, dizer e te pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um que está assistindo, cada um que está de alguma forma sendo alcançado por esse vídeo. Pai, no nome de Jesus, que o seu Espírito Santo venha trazer luz para o teu filho na tua palavra, porque a Bíblia nos garante que nós conheceremos a verdade e a verdade vai nos libertar. Que a verdade venha libertar seus filhos, suas filhas, para que nós possamos verdadeiramente viver o teu Evangelho e voltar, Senhor, voltar a ser igreja como o Senhor anseia que sejamos, Pai. Em nome de Jesus, amém.